TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado, a gente chega com o nosso resumo da semana para você. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são... Olha só, tem o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial e, é claro, nosso WhatsApp. 24 é o DDD e o telefone 99839-8384. Manda sua mensagem, participa com a gente aqui, porque o jornal é feito para você. Vamos às notícias deste sábado, dia 29 de julho. Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho chama atenção sobre cuidados com a saúde em ambientes corporativos. Procon Estadual realiza mutirão de negociação de dívidas em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor. Estado do Rio de Janeiro já contabiliza mais de 33 mil denúncias de violência contra a mulher no primeiro semestre deste ano. Técnicos do Estado e da Caixa vistoriam áreas para a construção de 294 unidades em Petrópolis. Consórcio Limpe Serra nega a afirmação da Prefeitura de Petrópolis de ter desistido da coleta de lixo na cidade. Bom Tempo bate o martelo e aumenta a passagem de ônibus em Petrópolis. E mais, catadores do Fischer em Teresópolis vão receber auxílio nesta semana. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, é claro, olhando o que foi destaque no nosso jornal impresso lá no Correio da Manhã. A gente começa falando de Nacional, Amazônia em perigo. Falando ali, olha só no primeiro semestre deste ano, 215 milhões de hectares foram queimados no Brasil. Revela mapeamento feito pelo Mapa Biomas Brasil, uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia, que produz um relatório sobre a cobertura e uso da terra. Segundo o mapeamento, isso significou queda de 1% em relação ao mesmo período do ano passado, mas mesmo assim, um alerta para a gente ficar aí de olho, não só na Amazônia, mas em outras terras brasileiras. Lembrando que lá fora, né, Grécia, Espanha, Canadá, vem sofrendo com o calor muito alto que está tendo lá, as temperaturas altas e as queimadas, gente. Vamos agora para a economia. IPCA 15 negativo pelo segundo mês consecutivo. Considerado a prévia da inflação, o IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, registrou uma queda de 0,07% em julho, em comparação ao mês anterior. Os dados foram divulgados em um relatório do IBGE na terça-feira, dia 25. A taxa acumulada em 12 meses desacelerou de 3,40% em junho para 3,19% neste mês. A inflação permanece dentro da meta estabelecida pelo Banco Central para 2023, de 3,25%, com teto de 4,75%. De janeiro a julho, o índice acumula alta de 3,09%. Já em política, gente, o destaque da semana vai para o MEC. Ministro Camilo Santana anuncia reformulação do FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil deve ser reformulado. A declaração foi dada pelo próprio ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista ao canal Globo News. Ele informou também que a pasta solicitou o cruzamento de dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com os da Receita Federal. O objetivo é identificar o perfil dos devedores do programa. Até o momento, não há detalhes sobre quando ou como o projeto entrará em vigor, mas a ideia é reforçar o lado social do incentivo.
Agora, na coluna Magna Vita, Castro foi a personalidade principal nos 20 anos do LIDE. O governador do Rio, Cláudio Castro, esteve nesta quarta-feira, dia 26, um dia de popstar em São Paulo. Participou de um almoço empresarial em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com a presença do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. No mesmo dia, foi a personalidade principal das comemorações dos 20 anos do LIDE. Do ex-governador João Dória Júnior, que abriu a Casa LIDE. O empenho do governador para captar investimentos para o Rio foi enaltecido no evento. Na foto, além de João Dória Júnior e Cláudio Castro, estão também João Dória Neto, Célia Pompeia e o ex-ministro Luiz Furlan. Está aí na sua tela. Bom, gente, agora a gente faz aquela pausa no nosso bloco. Essas foram as notícias, né, do nosso Correio da Manhã durante a semana, as principais aí que a gente faz um recorte para você. Agora a gente faz uma pequena pausa. Exatamente, a gente faz um rápido intervalo e na volta você vê que crimes sexuais contra crianças e adolescentes crescem em 15%. Pois é, você vai ver também que a Embraer anunciou a primeira fábrica de carros voadores no Brasil. Pois é, vai ter carro voador por aqui. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. No dia 27 de julho foi celebrado o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. Um levantamento realizado pelo Ministério Público do Trabalho revelou que só em 2022 o Brasil registrou 612 notificações de acidentes relacionados à jornada profissional. Já o número de óbitos por acidente de trabalho no país atingiu 2.538 no ano passado. Entre as unidades federativas, São Paulo apresentou o maior volume de notificações por acidentes de trabalho, com 204.157, ou o correspondente a 35% do total. Minas Gerais vem em seguida, com 63.815 notificações, seguido do Rio Grande do Sul com 50.491. Em escala municipal, a capital paulista exerce a liderança com 51.233 notificações, à frente do Rio de Janeiro com 18.747 e de Belo Horizonte com 11.776. O procurador do Trabalho, Luciano Leivas, avaliou que, considerando esses dados como absolutos, eles refletem um quadro da distribuição da população economicamente ativa no país. A área da saúde concentra a grande parte dos acidentes de trabalho, representando 10% das notificações feitas ao INSS. A atividade de atendimento hospitalar é o setor com mais acidentes de trabalho, somando 603.631 de 2012 a 2022.
E olha só, gente, o PROCON estadual vai realizar um mutirão de negociação de dívidas em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor. Dívidas com bancos, concessionárias de serviços públicos e com o setor de telecomunicações poderão ser negociadas. O PROCON do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, vai participar do Renegocia, mutirão de negociação de dívidas, que será realizado entre os dias 24 de julho e 11 de agosto de 2023, por meio dos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor em todo o Brasil. O programa servirá para negociação geral de dívidas de consumidores endividados e superendividados, com base no Código de Defesa do Consumidor. Aqui no PROCON do Estado, nós realizamos constantemente mutirões de renegociação de dívidas e fomos o primeiro a criar o núcleo de atendimento aos superendividados. Sabemos que o endividamento é um problema nacional, com mais de 70 milhões de negativados no Brasil, e a autarquia não poderia deixar de participar e apoiar a Senacom nessas ações do Renegocia e também do Desenrola Brasil. O mutirão destina-se aos consumidores em situação de endividamento, que pretendem negociar suas dívidas como forma de prevenção ao superendividamento. Poderão ser negociadas dívidas com bancos e concessionárias de serviços públicos, como água, gás e energia elétrica, além de setores de telecomunicação. O mutirão de negociação de dívidas será realizado na sede do PROCON RJ, que fica na Avenida Rio Branco, número 25, no 5º andar, no centro do Rio de Janeiro, com distribuição de senhas das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde. Os atendimentos identificados como situação de superendividamento serão encaminhados para tratamento junto ao Núcleo de Prevenção e Tratamento ao Superendividamento do PROCON. O mutirão será dividido em 3 semanas. Na primeira serão atendidos consumidores com dívidas com instituições financeiras. Na segunda semana será a vez das concessionárias de água, luz e gás. E finalizaremos com as empresas de telefonia. Os órgãos de defesa do consumidor que aderirem ao mutirão Renegocia deverão, após o evento, enviar à Senacom relatórios para controle do número de atendimentos realizados, valores das dívidas registradas, ranking dos credores identificados e ranking dos credores com maior índice de negociação. O estado do Rio de Janeiro já contabiliza mais de 33 mil denúncias de violência contra a mulher no primeiro semestre deste ano. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de quase 25% no número de denúncias. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no primeiro semestre deste ano, no estado do Rio de Janeiro, 33.616 mulheres denunciaram casos de violência dos mais diferentes tipos. Se comparado aos primeiros 6 meses de 2022, houve um aumento de 24,6% no número de denúncias. Naquele período, 26.961 denunciaram algum tipo de violência no estado. Apesar de hoje ter uma conscientização em relação à violência contra a mulher, nós temos também a crescência aí dos casos, né? E embora tenha esclarecimentos, a gente ainda tem essa recorrência dos infratores achando que a mulher é posse, que a mulher é um objeto. E nesses casos, né, a mulher ela tem que se defender da melhor maneira possível. Primeiro, não aceitando esse tipo de violência, porque ela é sujeita de direitos, ela tem que se impor, né? E a sociedade também se conscientizar de que também faz parte da sua obrigação denunciar quando avistar um caso de violência doméstica. Se olharmos os dados dos observatórios de segurança, a cada 4 horas uma mulher foi vítima de violência no Brasil. Em 2022, foram registrados 2.400 casos nas delegacias, sendo que quase 500 deles foram casos de feminicídio. Ou seja, a cada dia, ao menos uma mulher morreu apenas por ser mulher. Hoje nós temos um endurecimento da legislação, inclusive para os atos de feminicídio, porque antes aquele infrator, aquele homicida, ele ia para o júri, ele às vezes era condenado com uma pena semelhante do caso de quando tivesse matado um outro homem. E, na verdade, tem que ter um endurecimento porque a mulher, embora ela seja também sujeita de direitos igual ao homem, ela, em uma posição de força, ainda está em posição de desvantagem.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aponta ainda que das 6 cidades da área de cobertura da TV Correio da Manhã, Petrópolis é a que tem o maior número de registros de denúncias em 2023. Até o momento, 579 mulheres já foram às delegacias locais para registrar um boletim de ocorrência sobre violência doméstica. Vale destacar que uma denúncia pode contar uma ou mais violações de direitos humanos. No mesmo período do ano passado, haviam sido 578 denúncias em Petrópolis. No primeiro semestre deste ano, o município já registrou 3.726 violações, que é quando há qualquer ato que viole os direitos humanos de uma vítima, como maus tratos, exploração sexual e outros. Até junho de 2022, foram 2.204 casos de violação. A questão do aumento das denúncias não é só em decorrência dos casos que acontecem, muitos ainda ficam velados, ainda não são trazidos à luz, mas também que as mulheres criaram essa coragem, esse empoderamento de dizer: eu posso, eu vou fazer e eu não vou me sujeitar mais a esse tipo de violência. E quando nós falamos de violência, não é só aquela violência física, nós temos inúmeras situações que podem ser enquadradas como violência. A violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. Então são casos recorrentes que às vezes a mulher nem sabe que ela é vítima de uma violência. Nova Friburgo já tem 352 registros de violência contra mulheres neste ano e 2.302 violações, enquanto Três Rios tem 130 denúncias e 812 violações. Já Pátio do Alferes registrou 63 denúncias de violência e 527 violações no primeiro semestre deste ano, enquanto Paraíba do Sul já tem 44 denúncias e 262 violações. Por fim, Teresópolis apresentou registro de 337 denúncias e 2.333 violações de direitos humanos. O número de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes caiu no Brasil. No entanto, os crimes sexuais contra menores de idade apresentaram altas expressivas, superiores a 15%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com os dados, o número de mortes de crianças e adolescentes no país caiu de 2.556 em 2021 para 2.489 em 2022, uma redução de 2,6%. Já os estupros subiram 15,3%, assim como a exploração sexual, que teve uma alta de 16,4%. O Anuário Brasileiro de Segurança, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, considera mortes violências intencionais aquelas causadas por homicídio, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte decorrente de intervenção policial. Do total de 2.489 crianças e adolescentes vítimas de mortes violentas intencionais no ano passado, 2.011 foram vítimas de homicídio doloso, com 80,7%, 75% de feminicídio, com 3%, 20% de latrocínio, com 0,8%, 22% de lesão corporal seguida de morte, com 0,8%, e 361 de morte decorrência de intervenção policial, com 14,5%. Desde 1988, com a Constituição de 88 veio com esse objetivo, né, de trazer uma proteção especial para esses indivíduos que estão em formação, né? Porque antes eles não eram vistos até como sujeitos de direito, né? É engraçado a gente pontuar isso atualmente, né? E depois, logo depois da Constituição, em 1990, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio trazer uma série de proteção, né, para as crianças e os adolescentes. Segundo o anuário, as armas de fogo foram o principal instrumento utilizado nos crimes contra crianças e adolescentes em 2022. Elas causaram a morte de 50,8% das crianças entre 0 e 11 anos e de 90,8% dos adolescentes jovens entre 12 e 17 anos. O anuário revela ainda que, dentre as vítimas de 0 a 11 anos em 2022, 45,9% eram do sexo feminino e 54,1% do sexo masculino. Essas mortes, segundo o Fórum, foram decorrentes, sobretudo, da violência doméstica e intrafamiliar. Já dentre as vítimas de 12 a 17 anos, 89,7% eram do sexo masculino e apenas 10,3% do sexo feminino. Os dados referentes a 2022 mostram ainda que 67,1% das vítimas de 0 a 11 anos eram negras e 85,1% na faixa etária de 12 a 17 anos. Muitas vezes os crimes ocorrem dentro da própria casa, né?
E então a criança e adolescente, né, dependem do que a gente chama de rede de apoio, né? Então, da rede de apoio, identificar e apurar essas denúncias, né? Então, assim, é muito importante nesses casos o papel, principalmente da escola, né? Que é um local onde muitas vezes a criança e o adolescente sente essa segurança para poder expor o que acontece dentro da casa. Outro dado também assusta. Se as mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes em 2022 tiveram queda de 2,6%, os crimes sexuais registraram forte alta. Os estupros saltaram de 45.076 em 2021 para 51.971 em 2022, uma alta de 15,3%. A exploração sexual também aumentou, passando de 764 casos registrados em 2021 para 889 em 2022, uma elevação de 16,4%. E os casos de pornografia infanto-juvenil cresceram de 1.523 casos em 2021 para 1.630 em 2022, um crescimento de 7%. Será que a sociedade está mais violenta ou é os casos que estão sendo noticiados, né? E no caso das crianças e dos adolescentes, é muito importante o que eu vejo, né? Aí volta, né, para a questão da escola, muitas palestras na escola, né? E aí a criança e o adolescente veem que aquilo que acontece é uma violência, né? Porque muitas vezes ele não compreende aquele ato como uma violência e ele vê que é errado e busca essa denúncia. A Embraer, uma das empresas mais avançadas no mundo quando o assunto é carro voador, anunciou que vai fabricar o polêmico veículo em Taubaté, no interior de São Paulo. Isso mesmo, os primeiros modelos da subsidiária IVE, dedicada exclusivamente ao desenvolvimento dessa nova tecnologia, vai ficar instalada em Taubaté. Na prática, os chamados eVTOLs são mais como drones gigantes, aeronave de pouso e decolagem na vertical. O motor elétrico tem uma autonomia de aproximadamente 100 km e inicialmente serão pilotados por humanos, mas já existem planos para que a operação seja autônoma. Como os veículos são voltados para deslocamentos urbanos baratos, a ideia seria que uma viagem custe algo equivalente a um trecho de Uber Black, poupando imensa quantidade de tempo. A IVE também desenvolve infraestrutura para coordenar os voos sobre as cidades. Ainda faltam emissões das últimas licenças, mas dando tudo certo, a produção dos veículos voadores será feita em planta anexa à utilizada na fabricação de aeronaves convencionais, a IVE Air Mobility, que já tem 2.800 unidades de eVTOLs encomendadas, dos quais 285 ficarão no Brasil. Entre os investidores estão empresas como United Airlines, SkyWest, Rolls-Royce, Thales, Buy System. O valor das vendas gira em torno de 8 bilhões de reais. E olha, foi publicada no Diário Oficial da União a lei que institui o Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Cozinha Solidária. A nova lei prevê que pelo menos 30% das compras públicas de alimentos sejam adquiridas via agricultura familiar, tendo como destino projetos de combate à fome. De acordo com o governo federal, as novas regras do programa possibilitam investir na qualidade da alimentação dos brasileiros, garantindo o direito ao acesso aos nutrientes necessários. Ao mesmo tempo, vai ajudar o micro e o pequeno produtor rural, que muitas vezes plantam, mas não têm acesso aos mercados para venderem os seus produtos. Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos foi substituído pelo Alimenta Brasil no último governo. Com a aprovação do projeto, o programa retornará ao nome e ao formato iniciais. Entre as novidades do novo programa está o aumento do valor individual para os agricultores, que vai de 12 para 15 mil reais, nas modalidades doação simultânea, formação de estoques e compra direta. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. A obesidade infantil é um problema de saúde pública no mundo e no Brasil não é diferente. O país tem mais de 340 mil casos diagnosticados da doença e os casos podem estar principalmente ligados à má alimentação e ao sedentarismo.
Dados do relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional revelam que mais de 340 mil crianças com idades de 5 a 10 anos foram diagnosticadas com obesidade no Brasil. O relatório foi divulgado no ano passado pelo Ministério da Saúde e se refere a pacientes acompanhados na atenção primária à saúde. A obesidade pode ser causada por fatores genéticos, alterações hormonais, sono insuficiente, problemas psicológicos como ansiedade e depressão e tempo excessivo dedicado às telas, entre outros. A nutricionista Marcelo Tamioso aponta o sedentarismo e o desequilíbrio alimentar como causas principais e relembra que as férias podem auxiliar na implementação de hábitos mais saudáveis. A alimentação tem um peso muito grande aí na prevenção e tratamento da obesidade. Então, o alto consumo de energia associado com baixo gasto são os dois principais fatores relacionados à obesidade infantil. Os números assustam, principalmente se analisarmos os dados do quadro global. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, se seguirmos neste ritmo, até o ano de 2035, os índices da obesidade infantil podem chegar a 400 milhões de crianças. A obesidade infantil é caracterizada por um excesso de gordura corporal e o diagnóstico pode ser realizado através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, uma equação que utiliza o peso e a estatura do paciente e o resultado obtido é classificado em baixo peso, sobrepeso, obesidade ou normalidade. Através desta avaliação antropomédica, é possível identificar a obesidade infantil. A longo prazo, pode desencadear doenças mais sérias, como hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. E a curto prazo tem algumas consequências também. Uma criança que se cansa mais ao brincar, não consegue acompanhar o ritmo, às vezes, em algumas brincadeiras, por conta do excesso do peso, pode desenvolver algum problema ortopédico por conta também do peso excessivo, problemas psicológicos, são crianças que podem sofrer bullying por conta disso na escola. A nutricionista observa ainda que é importante investir em uma alimentação saudável e incentivar a prática regular de exercícios. A criança só come o que é oferecido a ela e é responsabilidade dos pais e cuidadores orientar corretamente esta alimentação. Os responsáveis também podem e devem aproveitar este período de férias para incentivar uma alimentação correta e a prática de exercícios físicos, além de cuidar para que os pequenos durmam melhor. Gente, dor nos ombros, joelhos e pulsos podem ser indícios de problemas crônicos nos tendões. A terapia para esses problemas é feita por um médico ortopedista. Confiram. Os problemas crônicos nos tendões podem surgir em diferentes partes do corpo, como ombros, cotovelos, joelhos e pulsos. De acordo com o Ministério da Saúde, geralmente o problema crônico ocorre devido a uma inflamação e os tratamentos podem ser feitos por meio de terapia. Uma terapia médica minimamente invasiva que a gente usa em caso de patologias crônicas que não melhoraram com a reabilitação, mas que continuam com dor e com desgaste dos tecidos, seja em tendinites crônica ou úlceras da pele que ainda não cicatrizaram. Atualmente há 13 centros especializados no país, entre eles para as regiões do quadril, mão, ombro, pé e joelho. O tendão é um tecido muscular que fica preso ao osso e movimentos repetitivos podem gerar a inflamação, que, se não tratada corretamente, pode se tornar um problema crônico. O tratamento por ondas de choque é indicado para pessoas que sofrem com problemas crônicos nos tendões. Disponível em Petrópolis, ele também é recomendado para pacientes com dificuldades no processo de consolidação de fraturas. Ele vai estimular o tecido, seja pele, músculo, tendão, até o osso, dependendo da intensidade e da profundidade que a gente queira atingir. No mínimo, são 2 sessões e no máximo 5, mas podem variar de acordo com a patologia e a gravidade. E no último domingo, Jorge Henrique Avancini foi campeão brasileiro de cross country olímpico. Já no feminino, a nova campeã foi
Karen Olímpio. As provas aconteceram em São José dos Campos. A Vancini, que é petropolitano, conquistou a 23ª vitória dentro do campeonato. É um craque, né? É um craque. Vamos conferir aí. O melhor do ciclismo brasileiro desembarcou no Modai Bike Land em São José dos Campos para a disputa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike 2023. No último domingo aconteceram as provas da elite de sub-23 do Cross Country Olímpico, que coroaram os atletas Henrique Avancini e Karen Olímpio como grandes protagonistas. As atletas da categoria elite feminino passaram a primeira metade da corrida se estudando e tentando adotar a melhor estratégia. Nas 2 voltas finais, o ritmo se intensificou e a liderança se alternou entre Raíza, Karen e Isabela. Mas na última volta, Karen Olímpio atacou forte e não foi mais alcançada. O título da prova masculina agitou o grande público que marcou presença no Mobile Bike Land. Desde as primeiras voltas, os competidores imprimiram um ritmo alucinante. E a partir da segunda passagem, o petropolitano Henrique Avancini já apareceu sozinho e seguiu assim até o final para comemorar seu 23º título brasileiro, sendo 14 deles na elite. Na Sub-23 brilharam as estrelas Juliana Morgan, também petropolitana, e Gustavo Xavier. Os 2 atletas foram destaques ao vencerem com propriedade e ainda retirarem 2 minutos de vantagem para a categoria elite. O Campeonato Brasileiro de Mountain Bike 2023 foi uma organização da Confederação Brasileira de Ciclismo e Federação Paulista de Ciclismo, com realização do Mobile Bike Land e GP Ravelli, e apoio da Prefeitura Municipal São José dos Campos. E você vai ver depois do intervalo que foi publicado o decreto com aumento da passagem de ônibus em Petrópolis. Pois é, a passagem vai entrar em vigor, né, um novo valor amanhã, gente, domingo. E você vai ver também que o consórcio Limpa e Serra nega a afirmação da Prefeitura de ter desistido da coleta de lixo em Petrópolis. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. E olhem, o prefeito Rubens Bom Tempo bateu o martelo nessa semana em favor das empresas de ônibus de Petrópolis. E contra, é claro, a população petropolitana. Ele publicou o decreto com o reajuste da passagem de ônibus em Petrópolis a partir de domingo, amanhã. A população vai ter que desembolsar R$ 5,30 para utilizar o transporte público da cidade nas ruas. A notícia não foi bem recebida. Atrasos, quebras constantes e falta de ônibus em algumas localidades.
Estes são os principais relatos de quem depende do transporte público em Petrópolis. Ainda assim, o Conselho Municipal de Transportes, comandado pelas empresas de ônibus e o governo municipal, aprovou o aumento da tarifa no início do mês. Mesmo com todas as críticas da Câmara de Vereadores e da sociedade civil, o prefeito Rubens Bom Tempo publicou o decreto com o aumento da passagem. A partir de domingo, a população vai pagar mais caro pelo transporte público. Nas ruas, o que mais se ouve são reclamações. Absurdo! Isso é um absurdo. A gente mora no Duarte, tem ônibus, agora vai voltar às aulas, não tem ônibus. Não tem ônibus, a gente tem que andar a pé ou caçar um ônibus em outro lugar, porque não tem ônibus. Acho muito caro, principalmente pelos ônibus que tem. Não, pelo tamanho entendeu? Pela cidade é pequena para isso. E a gente não ganha para isso. Quase todo ano aumenta a passagem. Não tem ônibus e os que tem carro velho, né? Então, não tem porquê desse aumento tão, abusivo. Demora do ônibus, não tem conforto nenhum no ônibus e não precisa aumentar tanto, né? E onde que eu moro no Tauseste está sempre atrasado. Nunca tem esse ônibus, está sempre quebrando. A nova tarifa, a partir do dia 30 de julho, será de R$ 5,30 para pagamento no dinheiro. No cartão Rio Card, o valor cobrado será de R$ 5,15. O valor dos executivos terá acréscimo de 30% em cima do preço convencional. No dia da publicação do Diário Oficial com o decreto, um problema se repetiu. Uma situação que a população enfrenta todos os dias. Um ônibus quebrado. Um dos pontos considerados pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes para o reajuste foi um suposto aumento de cobradores operando nas linhas. No entanto, nos últimos meses, as empresas vêm cada vez mais operando sem a presença do profissional. O aumento causou críticas entre setores da sociedade civil e da Câmara de Vereadores. Infelizmente, o prefeito colocou o decreto no ar, validando o aumento da passagem para R$ 5,30. Então, ainda estamos nessa luta para que essa passagem volte ao valor anterior. A opinião da sociedade civil, no entanto, não é ouvida no Comutran. O Conselho hoje é formado em sua maioria por integrantes do governo municipal e das empresas de ônibus. Esta falta de paridade entre os representantes fez com que a proposta da CPTrans para o reajuste fosse aprovada por ampla maioria. Procurado sobre os problemas no transporte público, o CETRANSPETRO não respondeu aos nossos questionamentos, né? O Correio da Manhã também tentou uma entrevista com o diretor-presidente da CPTrans, Tiago Damasceno, para esclarecer os pontos abordados, mas não tivemos retorno também. E o vereador Ingo Rames anunciou na última terça-feira que encontrou inconsistências na planilha utilizada pela CPTrans para o reajuste da passagem de ônibus. Um dos pontos é o salário da diretoria das empresas, que quase quintuplicou de um ano para o outro. Um aumento de cerca de 400% no salário. Este foi o montante encontrado pelo vereador Ingo Rames nas planilhas de reajuste da passagem de ônibus em Petrópolis. O reajuste, no entanto, consta apenas para a diretoria das empresas. Segundo os dados apurados pelo vereador, foi de R$ 109 mil para R$ 517 mil. Nas ruas, a população reagiu. Seu salário teve um aumento gigante, assim, de um ano para o outro? Não teve. O que você acha sobre o salário da diretoria das empresas de ônibus ter aumentado de 100 mil para 500 mil reais em um ano? É meio absurdo, né? Com tanto aumento assim, eles ainda quererem passar esse aumento pra gente, né? Eu acho injusto. É um absurdo, né? Porque aumenta as coisas e aí, bota as carroças para funcionar. E a senhora sabia que, segundo a planilha do reajuste da passagem, o salário da diretoria das empresas foi de 100 mil para 500 mil? O que a senhora acha disso? Isso, gente, tá vendo? De um ano pro outro. E nosso nada, né? É salário mínimo e pronto, acabou. É um absurdo, gente. A passagem aqui é um absurdo. É complicado, né, cara? É uma humilhação, né, para a classe operária, né? É muito dinheiro. Não dá certo não, né? Além disso, Ingo Rames também aponta outro problema. O custo do motorista por ônibus foi de cerca de 6 mil para 8 mil reais, um aumento de mais de 30%. Mas o salário dos rodoviários foi reajustado em apenas 6,5%. Os encargos ficam em outro item da planilha. Sendo que o motorista só ganhou um aumento de 6,47%.
sendo que os encargos estão em outro item da planilha. Então não justifica esse aumento de 31%, sendo que os rodoviários motoristas, né, só tiveram um aumento de 6,47%. De fevereiro de 2022 a junho de 2023, a inflação acumulada é de pouco mais de 8%. No entanto, no período, a passagem de ônibus subiu 26,2%, considerando o valor que será pago em dinheiro. Este já é o terceiro aumento que o prefeito Rubens Bom Tempo concede às empresas de ônibus na cidade. 2 dias antes da tragédia de fevereiro de 2022, o chefe do executivo reajustou o valor de R$ 4,20 para R$ 4,40. Depois, com a cidade ainda se recuperando dos efeitos da chuva, mais uma alta, de R$ 4,40 para R$ 4,95 no dinheiro e R$ 4,80 no cartão. Este valor entrou em vigor no dia 22 de maio de 2022. Isso é extremamente abusivo, então a gente está tomando os caminhos legais para que a gente possa reverter a situação. Isso não pode ficar assim, é um absurdo o que está sendo feito. Enquanto conversava com os passageiros, a equipe de reportagem flagrou mais um ônibus quebrado no Terminal Centro. O coletivo parecia estar com vazamento. Enquanto enfrenta precariedade no transporte, a população vai ter que pagar mais caro para se locomover. O novo valor da passagem entra em vigor no domingo e será de R$ 5,30 no dinheiro e R$ 5,15 no cartão Rio Card. Sobre a falha mecânica, a CPTrans disse que a empresa será multada. O órgão não se posicionou a respeito das denúncias do vereador Ingo Rames e o CETRANSPETRO não respondeu aos contatos da nossa reportagem. Bom, e agora a gente fala da crise do lixo. Na última terça-feira, encerrou o período de contrato entre o consórcio Limpe Serra e a Prefeitura de Petrópolis para a coleta de lixo aqui na cidade, né? Anteriormente, a gestão municipal havia informado que a empresa não demonstrou interesse em permanecer prestando serviço, mas a Limpe Serra afirma que se colocou, sim, à disposição do governo municipal para permanecer com as operações. Em um documento enviado à Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública de Petrópolis em maio deste ano, a força ambiental responsável por 83% do consórcio Limpe Serra, que realizava a coleta, transbordo e o transporte final dos resíduos domiciliares no município, manifestou interesse em renovar o contrato. A empresa se colocou à disposição da Prefeitura por mais 12 meses para permanecer com as operações integralmente. Mas, segundo o consórcio, além de não dar retorno, o governo agora afirma que a empresa preferiu não renovar o contrato. Segundo a Força Ambiental, a empresa possui tratamento de resíduos próprio em 3 rios. Já a nova empresa levará os resíduos para Nova Iguaçu, ou seja, tráfego de caminhões pesados na Serra. Na última quinta-feira, a Prefeitura de Petrópolis divulgou o valor dos contratos emergenciais da empresa AM3 Soluções Ambientais e Transportes de Resíduos LTDA. Pelos 180 dias previstos, o valor estimado é de mais de 17 milhões de reais. Segundo o consórcio Limpe Serra, o valor pago para a empresa supera o preço dos serviços que era prestado por eles. O valor agora é de 9 milhões de reais por semestre, ou seja, 18 milhões de reais por ano. A Força Ambiental também informou que na última segunda-feira, o Tribunal de Contas do Estado havia proibido a Prefeitura de Petrópolis de realizar uma contratação temporária diante da possibilidade de que a emergência tenha sido fabricada pela administração municipal ao deixar de tomar as providências para garantir a continuidade dos serviços. E o fim dos contratos da Prefeitura de Petrópolis com o consórcio Limpe Serra ainda deixa pontos em aberto em relação ao lixo do município. Quase uma semana após o encerramento dos acordos, o município ainda não informou quais medidas foram tomadas em relação aos serviços relacionados à coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde e da remediação e monitoramento do aterro de Pedro do Rio. O contrato que previa esses termos relacionados aos resíduos de saúde terminou na semana passada, após diversas prorrogações, como aconteceu em relação aos resíduos urbanos. As novas licitações, que deveriam ocorrer no fim de junho para a contratação dos serviços, foram suspensas por determinação do Tribunal de Contas do Estado. No site da Companhia Petropolitana de Desenvolvimento, são informados apenas 2 contratos emergenciais, com prazo de 180 dias. Um deles é previsto o aluguel de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo urbano.
Já o outro prevê a destinação final dos resíduos também urbanos. No domingo, a Prefeitura de Petrópolis trouxe alguns esclarecimentos sobre a coleta de lixo por meio de nota, após questionamentos feitos pelo Grupo Correio da Manhã. O governo municipal informou que a Condep está trabalhando com regime de horas extras e que o serviço deve ser restabelecido a partir da próxima semana. A Condep ainda reforçou que uma das empresas do consórcio manifestou interesse em não renovar o contrato. Essa informação foi negada pelo Limpe Serra, que diz que apresentou ofício em maio deste ano, alegando interesse em continuar a operação do serviço. Os contratos emergenciais para a coleta de lixo urbano e a destinação final somam mais de 17 milhões de reais. A coleta é feita por trabalhadores da própria Condep, que, segundo a Prefeitura, são capacitados para o serviço. E olha só, gente, o consórcio Limpe Serra, tendo em vista a nota divulgada pela Condep na imprensa nos últimos dias, veio a público esclarecer alguns pontos, né? O primeiro é o seguinte: respeita a autoridade do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCRJ, e do Poder Judiciário. Confia na avaliação dessas instituições e cumprirá rigorosamente as suas decisões. Outro ponto, não é verdade que, abre aspas, o próprio consórcio que prestava o serviço, por meio de uma das empresas, encerrou as atividades e manifestou não ter interesse em prosseguir com a prestação de serviços, fecha aspas. Pois é. Outro ponto, né, o terceiro aqui, essa não é a primeira vez que a Prefeitura de Petrópolis e a Condep tentam realizar contratações de empresas escolhidas, portanto, sem licitação, sem critérios objetivos e sem publicidade, criando situações de emergência fabricada aí, entre aspas. Outro ponto, já antevendo o cenário de uma nova tentativa de contratação emergencial, enviou uma carta à Prefeitura de Petrópolis e à Condep no dia 5 de maio de 2023, portanto, com 60 dias de antecedência do término do contrato, noticiando que estava com seus recursos logísticos, operacionais e humanos integralmente à disposição e mobilizados em prol da administração pública. Pois é. Por último, o consórcio fala o seguinte: no último dia 17 de julho de 2023, diante da ordem do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro de novamente proibir, entre aspas, eventual contratação emergencial, fecha aspas, afirmou que estava mobilizado e à disposição da Prefeitura de Petrópolis e da Condep, abre aspas para a fala do consórcio, para melhor preservar o interesse público em jogo e a população petropolitana, fecha aspas. Pois é, e o consórcio Limpe Serra termina essa nota falando o seguinte: lamentamos profundamente que a Prefeitura de Petrópolis e a Condep tenham preferido até o momento descumprir a decisão do TSE do Rio de Janeiro e descumprir a lei sobre a alegação de suposto desinteresse do consórcio na continuidade do contrato, o que já se comprovou não ser verdade. Então tá aí na íntegra a nota do consórcio Limpe Serra. Pois é, gente, muito importante a gente ficar atento a esses questionamentos de um e de outro aí, dar, claro, voz aos dois lados. E olha só, as famílias da localidade conhecida como Morro da Oficina, no Alto da Serra, em Petrópolis, vítimas das tragédias de 2022, podem escolher entre a compensação financeira paga pela Prefeitura ou imóvel de política habitacional. É o que prevê o termo de ajustamento de conduta assinado entre a Prefeitura de Petrópolis e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o programa Recomeço Seguro, ao qual o Grupo Correio da Manhã teve acesso. Confiram. O documento ainda orienta que o morador pode continuar no aluguel social até a entrega do imóvel da política habitacional. Caso a entrega desta residência não seja feita em até 12 meses, o morador pode requerer a compensação nos termos do acordo. O valor varia entre R$ 90 e R$ 230 mil. O termo de ajustamento ainda dá outra opção aos moradores da localidade. Caso não concordem com o valor do teto da indenização, o de R$ 230 mil, eles podem recorrer judicialmente. Ao todo, 245 pessoas constam na lista do município para a demolição das casas na localidade. O objetivo dessas ações seria dar celeridade nas obras que estão acontecendo na região.
Segundo o documento, após as demolições, o município tem 15 dias para a retirada dos escombros. O objetivo seria não atrapalhar ainda mais a vida dos moradores que ainda vivem na região do Morro da Oficina. O TAC ainda prevê que as famílias que optarem pela compensação financeira deverão continuar a receber o aluguel social pelo prazo mínimo de 6 meses. Caso o município não cumpra com a indenização ou atrase no pagamento, haverá uma multa de 10% em cima do valor previsto pela compensação. Nos comunicados enviados à imprensa, a Prefeitura de Petrópolis destacou apenas a opção da compensação financeira. Os atendimentos foram feitos de forma escalonada, em 4 datas na Casa dos Conselhos, ao lado da sede da Prefeitura. O último dia de cadastros foi neste sábado. O Correio da Manhã pediu um balanço para o município, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. E nesta quarta-feira, uma audiência pública foi realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis para abordar uma ação do Ministério Público em relação às tragédias que aconteceram no Vale do Cuiabá em 2011. Naquele ano, a tragédia somou mais de 900 vítimas. O Ministério Público questiona o objetivo das intervenções no Vale do Cuiabá, um dos locais mais atingidos por conta da chuva em 2011 e que assolou a região serrana do estado. A audiência foi realizada pelo juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins. Durante a audiência, o MP cobrou a participação da sociedade nas ações da região. E, por fim, a gente contesta a questão da falta de participação popular, que é o princípio democrático, é um dos princípios ambientais. A tragédia de 2011 deixou mais de 900 mortos e 100 pessoas desaparecidas. Além de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, outros 14 municípios do interior também foram impactados por conta da chuva na época. E após 12 anos do ocorrido, ainda há locais que precisam de intervenções. A audiência contou com a presença de técnicos da UFRJ, representantes do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e moradores do Vale do Cuiabá, que apresentaram preocupação com o assoreamento do rio Vale do Cuiabá e das pontes que obstruem o fluxo do rio. Alguns aspectos construtivos da obra foram deficientes. As intervenções na região incluem parques pluviais, reflorestamento e alargamento das calhas dos rios Santo Antônio, Cuiabá e adjacentes. No entanto, foram suspensas em 2015. Ao todo, são 5 réus, entre eles o governo do estado, o INEA e o município de Petrópolis. E técnicos da Caixa Econômica Federal e Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social estiveram em Petrópolis na última quarta-feira, vistoriando terrenos cadastrados pela pasta para a construção de 294 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O governo do Rio registrou 12 projetos no dia do lançamento da nova fase do programa, somando 1.998 unidades em todo o estado. Em Petrópolis, os terrenos ficam na região da Mosela, Vale do Cuiabá e Benfica, em Itaipava. Há ainda propostas para São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e outras comunidades da capital. Atualmente, Petrópolis tem cerca de 3.000 famílias incluídas no programa do aluguel social. Elas recebem R$1.000, sendo 200 pelo município e 800 pagos pelo governo do estado. São famílias que foram afetadas pelas chuvas há décadas na cidade. De acordo com o governo do Rio, nos próximos dias serão avaliadas também áreas cadastradas pelo estado nos municípios de São José do Vale do Rio Preto e em Sumidouro, cujos projetos prevêem a construção de 100 e 50 unidades habitacionais, respectivamente. Os catadores que atuam no aterro sanitário do Fischer, em Teresópolis, vão receber um auxílio municipal já nesta semana. A Prefeitura informou que o prefeito Vinícius Clausen sancionou a lei na última sexta-feira, o que garante o pagamento de 3 parcelas de R$1.000 para os profissionais atingidos pelo incêndio no local. O texto não passou pela Câmara dos Vereadores, já que, segundo a assessoria de comunicação do município, há uma lei que garante autonomia ao Executivo para criar auxílios emergenciais. Com a legislação em vigor, a Prefeitura de Teresópolis acredita que foi possível acelerar com o pagamento para os catadores. Com o incêndio ocorrido no fim do mês de junho, a liminar que garantiu o funcionamento do aterro do Fischer foi derrubada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com isso, voltou a valer a interdição do INEA ao espaço. Agora, os resíduos da cidade de Teresópolis estão sendo levados para o aterro de Belfor Roxo.
A Prefeitura de Teresópolis também fez outras ações para tentar auxiliar os catadores. No início do mês, foram oferecidos cursos em parceria com o SENAC. Além disso, assistentes sociais distribuíram cestas básicas e fizeram atendimentos no CadÚnico. A Secretaria de Trabalho também elaborou os currículos dos catadores, os encaminhou para entrevistas de emprego e emitiu carteiras de trabalho. E, gente, os atendimentos devido a acidentes envolvendo motociclistas continuam liderando o ranking dos atendimentos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa. No primeiro semestre desse ano, somente no primeiro semestre, viu? 367 pessoas deram entrada no local. Se comparado com o ano passado, houve um aumento de 6%. O Hospital Santa Teresa atendeu 367 pessoas que sofreram acidentes de moto no primeiro semestre deste ano em Petrópolis. Esse número representa um aumento de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2022, a sala de trauma da unidade prestou 346 atendimentos. O dado representa mais da metade do número total de acidentes de trânsito registrado no mesmo período, sendo esse responsável por fazer 613 vítimas. Você alguma vez já se acidentou ou já presenciou acidente de moto? Já, fiz acidente já. Fiquei 15 dias em coma e atendi no hospital, Santa Teresa. Caramba. Eu quebrei a mão faz uns 2 meses. Se recuperou rápido, demorou? Como é que foi? Pô, ainda estou em recuperação, mas a mão já está bem melhor já. As causas exatas dos acidentes não foram divulgadas, mas fatores como o aumento da frota de motociclistas, o desrespeito às regras de trânsito e a falta de equipamentos de segurança podem contribuir para esse cenário preocupante. Dados do Detran apontam que Petrópolis conta atualmente com 31 mil motos circulando pelas ruas. No mesmo período de 2022, haviam 29 mil veículos no município, um aumento de 1.800 motocicletas. Ainda segundo a sala de trauma, em 2023, abril apresentou o maior número de ocorrências do ano, sendo responsável por 74 atendimentos. Já em 2022, maio apresentou o maior índice com 68 atendimentos. Quais os cuidados que você toma na moto? Eu não corro. A gente anda devagar e tenta obedecer no máximo as regras de trânsito. Alguma vez você já se acidentou de moto? Só no início, quando eu comecei a andar, muitos anos, há uns 19 anos atrás, 20 anos. Agora já pegou a prática? Não, agora. E respeito também, né? A gente tem que respeitar a moto, né? E Jorge, neste fim de semana, a Dogs Heaven vai realizar em Itaipava uma comemoração pelo Dia do Cachorro Vira-Lata. Você sabia que tinha um dia especialmente para ele? Pois é. Com muitas atividades e brincadeiras, o evento também vai contar com uma feira de adoção. Seja caramelo, pretinho ou malhado, o cachorro vira-lata é muito conhecido e amado pelos brasileiros. No próximo sábado, para celebrar a espécie, a Dogs Heaven vai realizar uma comemoração no Shopping Itaipava. O evento vai começar por volta das 10 horas da manhã. Vão ter várias atividades, vai ser das 10 ao meio-dia. E o que sempre a gente procura fazer nas nossas feiras? Encontrar adotantes, que é o nosso objetivo número 1, associados que entrem para ser associados da entidade, da luta que a gente trava diariamente. Atualmente, a Dogs Heaven abriga cerca de 350 cães. A demanda aumentou após a pandemia, mas principalmente depois das tragédias registradas em Petrópolis no ano passado. De acordo com a instituição, o aumento do custo com ração e vacina faz com que a instituição peça apoio à população. Atualmente, são necessárias 4 toneladas por mês de ração para manter a alimentação dos animais. Está dando em torno de 20 e poucos mil reais. Quer dizer, fora que a gente também faz comida natural para os mais velhos, para os adoentados, né? Então, o custo básico, o custo muito grande é ração e cuidados veterinários. A população também pode ajudar a causa animal com doações voluntárias, compra de rações e o apadrinhamento dos animais. Além de atividades para o público, cerca de 10 a 12 cães vão ser levados para a adoção. Mas para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, levar um documento oficial com foto, comprovante de residência e passar por uma entrevista com os tutores. A gente bate um papo com a pessoa,
para saber como é que é a moradia da pessoa, se apresenta todas as condições de segurança. Se a casa não for murada, beira de rua, a gente não permite a adoção. De acordo com a voluntária, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal de Petrópolis precisa de investimentos e aumento do orçamento para ampliar os atendimentos na cidade. Em Petrópolis, 2 serviços de castração são realizados, um estadual e um por meio do município. Através do site RJPet, é possível se cadastrar para realizar a castração de cães e gatos. Já a Prefeitura de Petrópolis iniciou nesta semana a castração por meio do posto de saúde da família. E pois é, gente, eu vou saindo aqui para terminar a nossa edição, mas é claro, segunda-feira, 7h30, a gente está de volta. E, claro, com muita informação para você, a gente fala aí o que aconteceu no final de semana, traz o que vai vir na semana aí, os adiantamentos políticos, nacionais, a gente traz tudo para vocês. 7h30, segunda-feira, ao vivo aqui na TVC, no canal 16, gente. Um ótimo fim de semana e até segunda às 7h30. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.